Ei, Sandoval, vai começar o podcast. Rapaz, não é podcasting que se fala. É podcast. Mas que diabo é isso, homem? É um áudio com mensagens muito importantes. Mas é zap? Não. Solta a vinheta, eu. Oh, meu Deus, mais um podcast. Mas por que você puxou o freio de mão, rapaz? Mas, meu Sandoval, por favor, explica o que é podcast. Mas é isso que nós vamos conversar com várias pessoas de diversas partes do país. Deixa rolar. Então, bora lá. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Então vamos cortar as delongas porque hoje a roda tá cheia de gente. Por isso nós vamos dividir o nosso papo como se fosse um livro. No prefácio, um programador que vai explicar o universo do podcast deste ponto de vista. Na parte 1, homens podcasters. E na parte 2, mulheres podcasters. Tá bom? Vamos lá? Bom, a gente convidou o Vinícius Daniel, colaborador aqui já do nosso podcast, e ele também é Chief Information Officer em uma startup de low-tech e, além disso, também é um nerd aspirante de cultura oriental. Conta pra gente, como é que você entende como programador por esse universo podcast? Foi na época da faculdade. Era 2006 para 2007. As pessoas tinham um contato muito forte com tecnologia na minha faculdade. Todo mundo meio que comentava sobre o tal do Nerdcast. E eu comecei a ouvir esse negócio, né, baixando direto do site. Virou quase um processo, né? Você tinha que ir atrás desse podcast. E você baixava um arquivo de áudio gigante de umas pessoas conversando, como na roda de amigos. E eu sei que eu fiquei viciado nessa questão de ouvir podcasts desde essa época. Gente. Nessa época também foi quando eu ouvi, né, sobre o porquê do termo podcast. É uma coisa que surgiu lá por 2004. Não existiam celulares com tela de toque, né? Também não existia o conceito de ter internet num celular. Então, não existia iPhone, porque o iPhone é de 2007. Não existia Android, porque, né, o iPhone fez o Android surgir. E naquela época existia o iPod, né, que era um MP3 player chique da Apple para ouvir músicas. E a Apple, naquela época, tinha feito uma grande diferença no mundo da música, o iTunes, que é a oficialização da música MP3. Até então todo mundo baixava música meio que por baixo dos panos, baixando ilegalmente, e a Apple conseguiu fazer o iTunes vingar, né, que é vender música online no formato MP3, fechando acordo com artistas, passando por cima de gravadoras e tudo. E nessa história, a Apple criou um canal de divulgação de músicas, né? E você usava seu iPod para ouvir essas músicas. Você pegava esse iPod, colocava ele via porta USB no seu Mac ou no seu computador e ele usava um programinha do iTunes e esse programinha do iTunes sincronizava essas músicas pro seu iPod. Quem já nasceu nessa época usando o iPod já tinha esse conceito, que era você plugava o iPod e ele já sincronizava. Porque muito do que a Apple faz é pensando nisso, né? O usuário ele tem pouco conhecimento e quer ter agilidade. Então, meio que você já plugava o seu iPod numa máquina que tinha o iTunes e ele automaticamente sincronizava. Isso até hoje com as coisas do Mac da Apple, né? Funcionam desse jeito. Bacana, agora explica. Naquela época não tinha Wi-Fi no iPod, né? Você tinha que fazer esse processo manual. E para quem começou a usar podcast naquela época, o processo era você tinha que manualmente baixar e mandar pro seu iPod, ou a iTunes também deixava você assinar um site que tivesse um RSS de podcast. Eu não entendi nada! O que é o RSS, né? Todo mundo já fez um processo de acumular várias abas no navegador, ou vários sites para ver, e quando você tem algum site que você consome com frequência, e esse site se acumula com vários outros que você quer ver, fica bem difícil esse processo de você ficar toda hora procurando atualização no site. Pensando em consumir conteúdo de site na hora que ele sai, desde 99 existe um processo que chama Web Feed, né, que é alimentador da web. O usuário que quer ver um conteúdo no site, lá no site vê se tem alguma atualização, o site te dá um endereço do próprio site, onde você, com um programinha específico, o programa vai lá e pergunta, tem alguma coisa nova? Se tiver, ele manda atualização num formato bem específico que você consegue ler nesse programa. E isso é o processo de Web Feed, né? Saquei. O RSS é um desses Web Feeds.
E ele ficou famoso porque foi o primeiro processo de trazer sites para dentro de uma plataforma da Apple, né? Que na época a Apple ficou famosa por causa do iTunes e ela deixou você criar um programa ou uma categoria de divulgação dentro do iTunes baseado nesse RSS. Então você teria o direito de ir lá criar uma conta dentro do iTunes, botar o link de RSS do seu site, onde a própria Apple iria periodicamente ir lá no seu link de RSS verificar se tinha alguma coisa nova, e para todo mundo que assinasse aquele RSS no iTunes iria ter acesso imediatamente ao seu podcast. Então você irá plugar seu iPod para sincronizar suas músicas e ele te fala, olha, saiu mais 2 episódios aqui do podcast tal, e ele já iria mandar pro seu iPod. E nisso você criou um fluxo de entrega automática desse podcast. Então hoje o que a gente chama de assinante vem dessa época, que você podia assinar o podcast tanto pelo RSS diretamente, se você tivesse um leitor de feed, ou se você fosse um usuário de iPod, você teria esse acesso direto via iTunes, certo? Ficou bem claro agora? Inclusive o termo podcast vem disso, né? O pod vem de iPod e o cast vem de broadcast, né? É um termo de rádio, né? No início, no Brasil, aqui se traduzia muito podcast como rádio online, né? E daí então, a evolução de podcast como algo que você ouve num determinado intervalo de tempo, né? Com a frequência definida, como sendo um programa onde tem pessoas falando de assuntos aleatórios ou de assuntos específicos, foi expandido para várias coisas, como podcasts temáticos, podcasts de storytelling, podcasts de jornalísticos e temas absurdamente variados, né? Hoje é uma mídia de comunicação totalmente à parte, mas a tecnologia dele é bem simples e é bem antiga. Basicamente vem dessa época onde não se tinha conectividade, não se tinha Wi-Fi nos aparelhos e era difícil baixar arquivos de áudio grande e ouvir áudio grande, né? Porque não existia aparelho para isso, né? Da época onde os MP3 players ficaram famosos. Eu sou seu fã, cara! Aí sobre a questão de evolução do podcast mesmo, né? Demorou muito para podcast sair dessa coisa de nicho, na verdade. Eu acompanhava o podcast como conteúdo específico, né? Como uma questão quase hipster das coisas. E hoje o podcast virou esse canal de comunicação amplo e aberto, até equiparatório, né? A possibilidade de ter direito de se expressar em conteúdo quase erudito, né? Chegou para qualquer um. O preço de um smartphone também barateou bastante. Tem mais smartphone hoje ativos, país do que pessoas, né? Possibilitou essa questão, né, das pessoas terem acesso a essa utilização de podcast. Eu utilizo o podcast dos intervalos ociosos da minha vida para lavar vasilha, para realizar tarefas onde eu preciso fazer um esforço e posso me entreter nesse processo. E eu acho que tá virando isso, né, essa forma de entretenimento misturada com maneira de acesso à informação, maneira de criar empatia e entendimento com algum outro contexto que você não tem acesso e ouvir a voz e a opinião de um lugar que talvez nunca teria acesso a essa divulgação, de pessoas da quebrada, de pessoas de algum nicho, de pessoas de algum contexto, de pessoas de todas as naturezas e formas, podem hoje construir, editar e divulgar essa informação de uma forma equiparada, né, com grandes meios, né? Se você for medir os acessos do podcast do G1 hoje, por exemplo, ele é absurdamente acessado comparado com outros grandes nomes aí, como eu dei exemplo lá atrás do Nerdcast. Hoje é bem mais amplo, né? A gama de podcasts e inclusive os formatos. E como diz o pessoal do Brainstorm 9, né? Talvez 2020 seja o ano do podcast, né? Tá todo mundo em casa tentando obter informação de tudo. É isso. Um grande abraço. É isso aí, um tintim de cotovelos para ti também, Vini. Bom, vamos reunir aqui alguns podcasters que estão aí batalhando por ocupar esse lugar de voz. Esta primeira parte reúne homens podcasters. Quem sois vós? Oi, eu sou o Cleiton, eu faço parte do podcast do Fim do Mundo. É um podcast que entrevista pessoas e questiona momentos da nossa história e da história como seres humanos. Obrigado. Diga lá, Conrado. Olá, do podcast Sexo Personas, sexo, filosofia e pornô. É basicamente isso que a gente acaba misturando tudo e dá no que dá, né? Obrigado. Meu nome é Davi Biagioli, faço parte de um podcast chamado Lugar de Quarentena, que traz o lugar das pessoas na quarentena da periferia de Parelheiros e Marcilac, principalmente. Obrigado. Meu nome é Eduardo Kass, podcaster do projeto Tesla Coil. A gente passou dos 50 episódios, graças à equipe maravilhosa que a gente tem. Obrigado. Conrado está em Porto Alegre, Conrado? Exatamente. E tu, Eduardo? Opa, eu tô em Belo Horizonte. Eu, o Davi e o Cleiton de São Paulo, né, Cleiton? Exatamente. Brasil!
esse universo veio dos Estados Unidos, mas no Brasil ele tem mais de 20 anos. Mas agora parece que houve um... né? E por um lado é muito bom, né? Porque é um lugar de voz que se abre e hoje qualquer um de nós que tenha um conteúdo em que acredite tem condição de, dentro da internet, formar o seu próprio público. Como é que vocês veem essa questão? Hoje, com o celular, você consegue não só gravar, como editar áudio, como gravar vídeo e editar vídeo. Então, a internet, ela abriu as portas que não existiam, na verdade, né? Ela pavimentou novos caminhos, novas pontes, criou espaços de fala bem diferentes do que eu conheci com 15 para 16 anos, né? Hoje, com 30, eu vejo que já tem muito caminho a se explorar e muito caminho que já foi criado, né? E hoje, assim, temos uma tecnologia disponível, basta ir na loja e comprar. Temos um conteúdo que a gente acredita que é importante, né? Mas aí vem a questão, que é a questão da ética, né? Na construção e na condução desse conteúdo, porque a gente está formando opinião também, né? E essa formação de opinião agora está muito mais ampla. Eu não vejo muito uma regulamentação ainda no campo do podcast, né? Pois então, esse cara que o pessoal fala que dá para tocar um podcast do celular, este cara sou eu. Eu vou botar a música do Roberto, pode ficar sossegado, mas... Mas veja bem, eu não sou um cara do técnico, entendeu? Eu não entendo de vídeo, de áudio, de captação. Assim, minha vibe sempre foi totalmente outra. Mesmo assim, eu fico muito feliz porque eu tô conseguindo me comunicar com as pessoas que eu quero me comunicar. Na verdade, é o conteúdo que eu acabo produzindo, né? Então, eu acho que sim, é bem um fator de democratização, e essa democratização, ela é violenta, assim, sabe? E o que eu acho muito bom, às vezes a gente até tem vários podcasters muito bons, assim, só que trazer um cara que estudou, sei lá, teve uma formação também é bacana, assim. Tipo, vamos ver o que outras pessoas de outros nichos, né, têm a falar também. E o podcast, ele tá justamente por causa da facilidade que ele apresenta na condução da comunicação. O podcast, ele te viabiliza pessoas que não são preparadas, como eu, para administrar uma mídia, né. Eu vejo que seria bem difícil ter uma espécie de regulação bacana mesmo, assim. Na verdade, a regulação que vai fazer são os ouvintes. Se o conteúdo é bom, se o conteúdo é relevante. O que eu, pelo menos, fazia um tempo atrás é sempre colocar a referência bibliográfica dos meus episódios, né, no meu Instagram. A pessoa que tinha interesse, ela podia ver de onde é que eu tirei aquilo, né. Mas na verdade eu acho que tudo é uma evolução também, né? E você, Edu, teu conteúdo tá ligado ao meio acadêmico, né? Fico muito entusiasmado quando eu vejo iniciativas assim, né? Então, eu vejo o podcast como uma excelente forma de divulgar a ciência, visto que nem sempre a gente tem espaço, no caso eu falo a gente, no caso os cientistas, né? Você sabe como é que é difícil conseguir um espaço na televisão ou na rádio às vezes, e tem gente que quer buscar mais conhecimento. Igual no meu caso, que a gente lida com física, astronomia. A gente tava falando por agora do aquecimento global. Tem gente que quer saber sobre. E antes, às vezes, pessoas só ia ter um conteúdo desse nos livros. E às vezes com uma linguagem difícil, ou coisa do tipo. No projeto Teslacói, por exemplo, a gente deixa a ciência de forma mais acessível e de uma forma divertida ainda. Que a gente faz umas piadas, algumas coisas assim, que eu acho que é melhor na hora da aprendizagem de ciência. E é bom, né, que as pessoas passam a valorizar a ciência. Igual foi falado aqui, a questão das fontes bibliográficas. Isso é extremamente importante quando produz conteúdo desse tipo, porque a ciência ela pode ser corrigida, mas você tem que mostrar de onde você está tirando só as fontes, né? E algo que foge um pouco desse campo científico, mas que você falou de ética, agora a gente está tendo aquela questão dos direitos autorais, né? Tem coisas que você já não pode fazer muito no podcast, por exemplo, colocar qualquer música. Não é uma terra sem lei. Se você cresce um podcast aí, às vezes copiando conteúdo de outras pessoas, você pode ter problemas futuros. Conrado, esquece, eu vou deixar o Roberto Carlos pra próxima, tá? Só pra gente ter aí uma referência, todas as rádios, elas têm dois tipos de formas de tocar a música. A pessoa vai lá e dá a música pra rádio tocar, né? Já é uma entrega de direito autoral. E aí as pessoas assinavam um documento e tudo mais. Ou a empresa compra os direitos da música das gravadoras. E aí a gravadora permite aquela rádio tocar aquela música. Pode ver que se você for escutar a rádio e prestar atenção, você vai ver que tem rádios que tocam as mesmas músicas todos os dias nos mesmos horários, porque ela só tem dinheiro para comprar aquelas músicas, ela só trabalha com aquelas gravadoras. A mesma coisa acontece no podcast. Se você usar a música de alguém que você não tem permissão, você pode tomar um processo ou ter seu episódio retirado do ar.
É que assim, o que a gente percebe muito na podosfera, entre os produtores de conteúdos, é que os caras vão lá e denunciam, assim, nos grupos de discussão, podcast tal, usou música tal, e tá no ar ainda, e aí vai um outro coleguinha lá e acredita na regra dos 30 segundos, que não existe, pessoal, não existe. Até por ser um algoritmo que está fazendo essa mensuração, o YouTube é um sistema bem parecido, o cara que viola direitos autorais, ele tá mais ou menos uma roleta russa, entendeu? Ele pode passar, ele pode crescer com aquela música, com aquele direito autoral violado, mas também ele corre um risco bem sério. Não só do episódio, mas de ter todo o podcast ter sido retirado do ar. Eu faço uma associação muito com o YouTube, como o Conrado falou, que eu acompanho desde muito tempo e lembro da época que se usavam muita música e muitos artistas entraram de frente contra o YouTube, né? A Beyoncé tirou o direito de qualquer pessoa usar qualquer trecho de qualquer música dela. Aliás, eu comecei a ouvir podcast por causa do YouTube. Por causa do Leon e da Nilson, eu comecei a ouvir o Quero Ouvir Podcast. Acho que é o caminho que o Spotify tá tomando, de começar a regulamentar as coisas. O YouTube, ele faz de um jeito diferente, né? Se o próprio YouTube percebe que tem uma música ali, ele tira a receita do seu vídeo. Por enquanto, é muito raro o patrocínio da própria plataforma, mas podem ser tomados caminhos diferentes. Pô, gente, me diz uma coisa, na opinião de vocês, o que faz em pleno século XXI? O que faz a gente voltar à era do rádio, né? É uma espécie de revolução, só que é uma revolução que foi pra trás, né? Porque o podcast, ele lembra muito rádio, mas ele não é rádio. O que eu percebo de evolução, como a gente estava acostumado aos vídeos do YouTube, e o vídeo do YouTube, ele é diferente do vídeo que passa na televisão, né? Muito estreado pelo PC Siqueira lá atrás. E eu acho que o podcast, ele traz um novo formato ao formato mais consumido na internet, né? Que são esses vídeos do YouTube. São características diferentes, né? Quase que não tem como comparar, assim. Pelo menos eu como consumidor, eu vou consumir podcasters em uma determinada situação do meu dia e vou consumir vídeos do YouTube em uma outra determinada situação. Claro, geralmente o podcast quando a gente tá correndo, quando a gente tá lavando louça, quando tá fazendo comida e tal, porque a gente não precisa olhar pro podcast, né? A gente só escuta. E outra revolução que o podcast oferece em relação ao vídeo do YouTube é que, por causa muito da monetização, um vídeo de 20 minutos é um vídeo longo já no YouTube. O podcast não. O podcast, via de regra, ele larga de 30 minutos, podendo ir geralmente a 1 hora e pouco. Esse longo espaço de tempo vai possibilitar ao consumidor de conteúdo, né, que no caso seria o ouvinte, escutar o podcast numa tarefa muito longa que ele esteja executando. E nesse tempo, que já é naturalmente dilatado em relação aos vídeos do YouTube, o aprofundamento é muito maior. Então, por exemplo, quem tem um podcast sobre assunto complexo, ou mesmo não, a maior parte dos podcasts são sobre cultura pop, né? Mas vou pegar um exemplo do podcast do Eduardo. Ele tem liberdade e possibilidade de realmente aprofundar aquilo que ele está falando. Aposto contigo que se ele, em vez de ter adotado o formato podcast e ter ido para um formato de vídeos no YouTube, muito provavelmente a plataforma de vídeo, o consumo não ia ser tanto quanto é através do podcast. Tem diferença de consumo, assim. Até por isso que eles não são concorrentes diretos. Eles seriam concorrentes indiretos, eu diria. O podcast ele começou a aparecer mais porque as pessoas perderam voz em alguns lugares das redes sociais. Então, elas, por individualidade e necessidade de falar, elas viram no podcast também a opção de continuar falando sem ser criticado. Porque nas redes sociais você tem uma réplica muito rápida, né? Esse é um ponto. E aí, pessoal? Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo, o nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar. O insucesso do Google Lens, né, que propunha uma tecnologia de visualização de informação em movimento e tudo mais. E o podcast também tem essa coisa de você poder usar e consumi-lo em qualquer lugar. Então isso facilita muito.
Mas, por outro lado, o Spotify, sabendo que muitos podcasters fazem vídeos e jogam na plataforma do YouTube, já nos Estados Unidos lançou a opção de podcasts com vídeo. Então, quando você está escutando o podcast, você pode ver o vídeo gravado pelo podcaster. O podcast hoje, ele tomou um lugar de desabafo, né? Porque muitas pessoas querem falar. E por conta da gente estar em casa, as pessoas estão precisando se ocupar com coisas. E o podcast virou um hobby para um monte de gente, né? E isso trouxe local de fala. Eu já escutava podcast antes de começar a produzir. Quando eu escuto, né, eu gosto de imaginar, porque eu vivo disso, né, de imaginar o que eu falo e de tentar criar cenários para isso. Todas as vezes que eu escutava o cara do Café Brasil, eu imaginava um senhor sentado à frente de um campo muito bonito de árvores, tomando um cafezinho, pensando sobre a vida. E voltando para hoje, eu já não consigo imaginar esses cenários em alguns podcasts. Eu não vejo as pessoas tentando construir cenários, elas só querem falar, e isso me preocupa um pouco, né? Porque a gente perdeu essa coisa do, olha, você tá em um ambiente novo, vou te colocar, vou te levar para lugares diferentes, vou tentar fazer com que você imagine, porque esse é o trabalho do rádio, era fazer as pessoas imaginarem coisas, trazer elas para outros lugares, né? O áudio, ele faz muito isso. Por conta disso, o podcast ele deu um boom, sabe? Porque a gente perdeu a linha nas redes sociais, não consegue mais controlar as coisas do jeito que estão lá, porque virou um ambiente de rixa, de ódio, e aí a gente vem pra cá pra tentar expor o nosso sentimento, e aí replica nas redes sociais como se fosse uma réplica, uma tréplica de algo que a gente falou. Existe um gênero específico dentro do podcast que mantém essa origem, assim, da rádio, que seria mais os podcasts narrativos, né? De certa forma, se você for pensar. São podcasts que contam histórias ou tentam contar sobre um assunto de uma forma que eu diria, assim, contando os mínimos detalhes, de modo a pessoa fazer a pessoa imaginar, o que eu acho muito bonito e fica muito legal na hora de visualizar as coisas, assim. Porque muita gente se perde ouvindo podcast. Isso acontece. Outra coisa que eu acho interessante citar é que falou dos videocasts, né? Um podcast que aqui no Brasil tá fazendo muito sucesso nesse estilo é o Flow Podcast, né? Que tá bombando. Se os caras fazem ao vivo ali, não tem tanta edição, na hora que eles mandam pro ar, é uma forma de videocast. Me veio à cabeça o Mamilos, né, das duas jornalistas. Elas conseguem realmente colocar a emoção no microfone. E também dentro da nossa nação de podcasts tem o trabalho do Luiz, né, o Memórias Cast, que ele trabalha com memórias, né, a partir de fotos. A própria pessoa, né, que guarda aquela foto dentro da alma, faz uma narrativa a respeito daquilo. Vamos mudar aqui pro povo anda aí escutando. Cara, tô ouvindo o 37 Graus, um podcast que tem parceria com a Folha de São Paulo. Nossa, ouvi um que chama Naruhodô, que é muito bom, um que chama Sinapse, que é de um cara que veio do YouTube, que é o Pedro Lúcio, do Ciência Todo Dia. Também pego pra ouvir de vez em quando ainda o Nerdcast. Nossa, tem muito podcast bom rolando por aí. E às vezes eu pego podcast pra escutar que eu nem sei o nome. Tipo assim, eu vejo que tá em alta ali no Spotify e falo, por que as pessoas estão gostando disso aqui? E vou e ouço sem ver. Eu escutei muito um que foi produzido pelo Spotify, que foi o Sofia. É da Mônica Iose, né? Isso, é muito bom. E me lembrou muito aquela questão da radionovela, aliás. E puxando um pouco a sardinha aqui para um dos nossos colegas, é o Espiritismo Simples. E realmente é um podcast que tem uma qualidade de áudio muito boa, um conteúdo muito bem organizado. E me fez bem, né? Vai e volta, estou batendo em algum podcast que me chama a atenção. Um deles que se destacou bastante se chama Cerrado, que é uma parceria da WWF e da Rede Cerrado. Ele fala sobre os biomas, fala sobre os pássaros, tem canto dos bichos, tem coisa que eu nunca vi na vida lá. Me fez entender que eu preciso conhecer mais o Brasil. E eu também escuto o meu, né? Eu vai e volta, eu dou uma de ouvinte do meu próprio podcast e vou lá ouvir para saber se o áudio tá bom, se tá de acordo, se o conteúdo que eu falei não ficou fora do contexto e por aí vai. Eu também tenho esse hábito, mas eu deixo fazer isso 2 dias depois, né? Até com olhar crítico, eu devia ter falado isso, eu não devia ter falado aquilo, que oportunidade perdida, isso aqui me bateu ideia para um próximo episódio e tal.
Pois é, eu tô viciado em 2 podcasts que ninguém conhece. O primeiro é o Limbo Podcast. Na real, é só o Roger falando. Ele fala 1 hora, colocando a opinião dele sobre tudo. Só que eu acho muito bacana, porque o cara é muito carioca. Mas muito carioca, né? E é muito engraçado de ouvir ele falar. E ele tem umas opiniões muito boas também. E um outro cara que eu gosto de escutar é o Radar Pirata Podcast. É um cara do rádio, ele conta umas histórias da vida dele, que nem a gente diz aqui, é do Arco da Velha. Muito engraçado, assim. E é um outro carioca, assim. Bom, vim do YouTube, então eu ouço muitos podcasts do YouTube. Acho que também foi o motivo de ter explodido, que muitos youtubers começaram a ser youtubers e podcasters. Aproveitaram a onda e entraram também e trouxeram uma galera. Ouço Quero Ouvir Podcast, de vez em quando o do EduCoff, mas um que eu tenho gostado muito de ouvir é que são 4 episódios simples do Emicida, Amarelo. Um que eu maratonei, acabei muito rápido, os 8 episódios do A Terra é Redonda. Achei sensacional como o ambiente sonoro que se cria muda o jeito que se ouve, em trilhas próprias, específicas para cada momento. Ouvi o Memórias do Luiz também, eu achei muito bom. E o meu Lugar de Quarentena. Eu maratonei o Presidente da Semana, que é uma produção da Folha, projeto do Rodrigo Vizeu, jornalista Rodrigo Vizeu. Ele começou em abril de 18 e foi de Marechal Deodoro a Bolsonaro. Já falei do Mamilos, né? O Fora de Teresina pra mim virou lei, cara. O que toca política é uma forma muito gostosa. Ele é de esquerda, lógico, mas ele é um jornalismo muito bem feito, né? E também o Calma Gente Horrível, que eu acompanho já há um tempo. Calma Gente Horrível foi um que eu também esqueci de citar. Ele é muito legal, ele é muito legal. E o Lugar de Quarentena dos meus filhos, um trabalho muito responsável, muito bem feito e tudo mais, né? A Mamilos é sensacional e eu fiquei interessado pelo Calma Gente Horrível. É muito tipo eu falo, pessoal, calma, pessoal feio. Como que é a relação de vocês com o seu ouvinte? Boa pergunta, hein? Eu tenho um ouvinte, que eu acho que é meu ouvinte, né? O cara, tipo, é um tiozão, só que ele não é descolado que nem o Carlão. E eu gostei que o cara mandou só um polegar ali no chat, só um joinha pra cima, né? Não falou nada. Incrível. É de uma eloquência sintética. Exato. Eu achei genial. E aí eu respondi só com joinha também. Mas o importante é que eu peguei a mensagem. Então, o público do meu podcast ele é muito restringido, né? A gente fala sobre parelheiros, principalmente para parelheiros e para quem mais quiser ouvir. Então acaba que a relação, eu acho, que fica muito mais direta, assim. Muitas pessoas que ouvem a gente conhece, porque é do mesmo distrito, mas são 2 distritos que ocupam 1/4 da cidade de São Paulo, então a gente fecha bastante. A palavra lugar de quarentena é brincadeira, uma jogada com lugar de fala. Então, qual que é o seu lugar de quarentena? Da onde você fala na quarentena? Só que em Parelheiros Marcilac, a gente recebe mais feedback, né? Amigos vêm e falam sobre o que achou e tudo mais. Bem, no meu caso, a gente tem muito, lá no Tesoco, é muito ouvinte na universidade e no ensino médio. Como é um podcast de divulgação, vem muita gente às vezes falar, pô, trabalho legal que vocês fazem, tudo. A gente sempre tenta responder o máximo que dá quando vem. É porque também eu não vou mentir aqui e falar, vem todo dia alguém. Não é assim não, o podcast é pequeno ainda. Mas sempre quando tem alguém, a gente sempre tenta responder, porque é muito legal quando você, pelo menos, faz uma pessoa gostar do seu trabalho. Ainda mais quando é um tema desses, né, que muita gente considera chato e tudo. Pô, fazer uma pessoa gostar de ciência é muito legal. Eu pensei em fazer um pit stop, né? Tô meio assim, nossa, eu gasto 2-3 dias em cada episódio. A sensação que eu tenho às vezes é que eu tô jogando garrafa no mar, né? Aí eu consegui entrar lá e ver o número de seguidores. Nossa, fiquei animado. Falei, poxa, já tem mais de 100 pessoas que me escutam, que me seguem. Outro dia eu recebi um WhatsApp de uma seguidora, ela mandou um joinha. Aí eu falei assim, tá bom, eu troco o joinha pela sua opinião, né? Ela falou assim, então tá bom, então eu troco essa tua ansiedade por esperar eu no meu tempo, escutar e aí sentir vontade de te dar o retorno. Nossa, puta de um retorno muito bom, tanto sobre o conteúdo quanto sobre algumas ideias que ficaram aí em aberto e tudo mais, foi muito legal.
eu consegui espalhar o podcast pelo mundo inteiro, mas a grande maioria hoje é no Brasil. E aí tá entre amigos, conhecidos de amigos, pessoas que eu nunca vi, pessoas que em algum momento me odiaram e resolveram me ouvir para saber se elas poderiam continuar me odiando ou não. Então eu também tenho meus inimigos ouvindo meu podcast. Isso é muito bom. O Pio da Jeripoca. Muito bom, gente. É isso aí. Agora a gente vai para a segunda etapa aqui do nosso papo de hoje. Muito obrigado, Eduardo, Cleiton, Conrado, Davi. Obrigado por esse papo. O segundo bloco reúne mulheres que atuam no universo podcaster. Como eu não gosto de apresentar os outros, porque eu acho que isso aí é me enfiar no karma alheio, eu vou pedir que vocês se apresentem. Tati Fadel, quem sois vós? Eu sou uma das integrantes do podcast Calma Gente Horrível. Tem um canal no YouTube também, Mundo Segundo Ana Roxo, que eu faço com essa grande amiga, em que eu sou apenas uma voz. Eu sou professora de língua portuguesa, estou comemorando meus 30 anos de docência agora, e ensino médio. Eu pauto muito minha vida sobre isso. Eu sei que é uma invenção capitalista a gente se definir pelo que faz, mas no meu caso é de fato meu lugar de existência feliz é justamente na sala de aula. Então meu contato com podcast foi por aí também, por meio de alunos. Eu sou uma professora e podcaster. Obrigado. Vamos lá, dona Kelly, quem sois vós? Olá, pessoal, eu sou dona do podcast Dora May Surtei, publicitária, trabalho com fotografia, acabei criando a minha própria agência, mas a minha paixão, que está me consumindo mais, é o podcast Dora May Surtei, né, onde eu e a minha amiga Débora abordamos assuntos da Ásia, só entretenimento, né, coisas que deixam a gente alegre. Obrigado. Então diga lá, Lívia. Oi, gente. Faço parte do podcast Tesla Coil. Tenho 18 anos. Acho que uma das coisas que eu gosto mais é a parte da ciência e lutar pelo espaço feminino. Obrigado. E aí, Laura? Tenho 19 anos, atualmente estou cursando Geografia, e aí já entra um dos podcasts que tenho feito nesse período. Estou fazendo parte de uma bolsa de extensão do grupo de pesquisa Rede Mobilidade Periferias, e como parte dos trabalhos tem aí o podcast Ponto de Partida, um produto de um grupo de estudos sobre cidade e mobilidade, e que traz à tona livros e pensadores que falam um pouco sobre essa questão da mobilidade urbana, com foco nas periferias das cidades brasileiras. E ainda faço outros 2 podcasts, Lugar de Quarentena, com o coletivo Arquiperifa, e faço parte também da coletiva Subversiva, é uma coletiva de teatro, cultura popular, que estou por fazer o podcast, chama Balbúrdia Coletivo, traz mulheres e seus trabalhos com o objetivo de subverter o termo balbúrdia, mostrando as potências femininas aí. É isso. Obrigado. Laura tá em São Paulo, Kelly em Salvador, Tati Fadel tá em São Paulo também, Lívia... Maceió, Alagoas. Olha só, e... Brasil! Vamos voar direto pro sul, né, Miriam? 22 quilômetros de Porto Alegre, em Esteio. Eu entrei aqui no grupo a convite da professora Miriam, Profmi, Coisas de Escola, de Canoas, também aqui Rio Grande do Sul, e eu a convidei para entrar no meu podcast, não meu, A Voz das Fridas. Eu sou formada em processos gerenciais, produtora há quase 20 anos e idealizadora da Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada que trata e aborda temas do universo feminino e feminista, A Voz das Fridas. É um grupo de mulheres de todo o Brasil que querem colocar a sua voz. É isso aí. Obrigado. Que lugar é esse que a mulher está ocupando nesse universo do podcast? Vem de encontro ao desejo de muitas mulheres terem o seu lugar de fala, né? A sua voz ouvida, não seja somente tema relacionado ao feminismo ou a outros temas, a exemplo da Djamila Ribeiro, né? Que tem um texto muito lindo aí sobre isso, né? Não é só você ter temas sobre mulheres, é sermos vozes falando sobre qualquer coisa. Eu acho bem legal. Eu tô aqui beirando meus 50, a Lívia com os seus 18. A gente tem faixas etárias diferentes e isso é uma coisa super interessante de como somos todas mulheres entrando num universo relativamente novo aqui no Brasil, que é o podcast, e ocupando assuntos completamente diferentes.
Nós temos em comum o fato de sermos mulheres produtoras de conteúdo, que eu acho que não é uma novidade, porque mulheres sempre produziram conteúdo em qualquer área, né? Mas agora é pela nossa própria voz. É diferente um artigo científico, né? É diferente um romance. Aqui não tem como você disfarçar aquilo que é a tua própria perspectiva. Eu acho que a voz, tendo inclusive as suas inflexões, as suas variações, é um lugar de manifestação de emoções. Não é só o conteúdo. Eu acho que é isso que pega bastante, né? É só a voz, é na voz que você coloca aquilo que você está projetando, aquilo que você está pensando. Eu acho que isso é o encanto do podcast e do rádio, né, em geral. Mulheres de diversas etnias falando sobre assuntos diversos e não apenas assuntos sobre mulheres, porque eu acho que, embora seja uma lacuna ainda você ter essa discussão, ainda é triste você ter que fazer um podcast sobre violência contra a mulher nessa altura da humanidade, né? É assustador ainda. Mas o que eu acho mais interessante é a possibilidade de sermos mulheres falando de ciência, mulheres falando de cultura asiática, mulheres falando sobre o cotidiano, a nosso olhar traduzido pela nossa voz, né? Eu acho que esse é o ponto, é o lugar de voz mesmo. Por exemplo, dentro da programação da rádio, eu estou fazendo um programa chamado Domínio Público, onde a gente faz leituras da literatura brasileira. Todas as mulheres nos reunimos, escolhemos o livro que a gente quer compartilhar, né, e de uma forma também participar dessa semana que foi de inclusão social, né, nos doarmos, né, com a voz para dar diversas oportunidades, seja através de uma literatura, seja através de cursos por voz, né. Eu acho que nós temos a voz uma ferramenta extremamente poderosa, né? Sim, sim. Então, quando a mulher fala, então a mulher tem os seus desejos, a mulher tem os seus pensamentos, tem as suas escolhas. Quando um podcast fala sobre fortalecimento da mulher negra, ela me atinge e ela também me deixa feliz por ouvir aquilo. Reforça a minha árvore genealógica, reforça quem eu sou, a minha raça. Então, eu gosto sim, ouço os podcasts com esse tema, porém o meu tema, você fala assim, não, Kelly, seu tema não tem muito a ver com você. Você mora em Salvador, você é uma mulher preta. O que é que você está fazendo aí na fala? Não, a minha fala, no meu podcast, eu falo sobre os meus desejos, as minhas emoções, o que eu gosto. Então é muito bom quando a gente sabe diferenciar também isso. Esse mundo do podcast é bem diverso, porque você pode ter a sua etnia, ser quem é, mas você tem a sua escolha. Nossa, eu quero falar sobre aquilo. É um leque de opções, né? E você pode ouvir o que quer e você pode produzir também o que você deseja. Eu acho isso muito positivo. Senão, inclusive, Kelly, fica meio limitante, né? Imagina se eu pudesse fazer um podcast sobre o que é ser uma mulher branca de classe média. É claro que esse vai ser sempre o meu lugar. Meu discurso vai nascer daí, porque é quem eu sou. Mas se eu só pudesse fazer um podcast sobre educação e língua portuguesa, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu achei interessantíssimo que você, sendo uma mulher negra de Salvador, esteja fazendo um podcast sobre, sei lá, K-pop. Então, porque isso mostra que uma mulher não é obrigada a falar sobre nada em especial. Concordo. Por que uma mulher antropóloga tem que ser chamada só para falar sobre assuntos de feminismo? Por que uma mulher socióloga, por que ela não é chamada para dar opinião, sei lá, sobre a política econômica? Na ciência, por exemplo, por que ela não é chamada para falar sobre os assuntos científicos e ela ainda tem que ficar cavando o seu lugar, dizendo que lugar de mulheres também é na ciência? Eu acho que a gente está num processo meio paralelo, meio duplo, de, ao mesmo tempo, a gente ser obrigada a ficar falando, porra, olha, tem mulher cientista, vamos falar sobre mulheres na ciência, vamos falar sobre as mulheres na literatura, vamos falar das mulheres negras importantes da história, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que o tema feminista seja excludente para nós, né? A gente não cair numa espécie de uma armadilha que é mulher só pode falar sobre coisas relacionadas ao universo feminino. O nosso universo é feminino a partir do momento em que somos mulheres, né? Mas o universo feminino é todo o universo, né? Podemos falar sobre quaisquer coisas, entende? Podcast feito por mulheres são bons podcasts, né? Mas tem podcasts ruins também, né? Como tem podcasts feitos por homens, né? E essa diversidade da nossa possibilidade que é importante, para que a gente não se limite, né?
Eu me lembro da minha faculdade, né? Eu resolvi fazer minha monografia e eu fiz sobre o crescimento para produtos para os cabelos crespos e cacheados. A mulher negra, a mulher preta, ela sempre teve cabelo crespo e cacheado, mas ela mudou a partir do momento que ela mudou seu posicionamento, que ela não quis mais alisar o cabelo para ter um padrão estabelecido pela sociedade. O mercado, ela teve que se impor e teve que mudar para atender esse público, entendeu? Então, eu não sou cultura asiática, mas eu sei o meu lugar, eu sei o que é que eu falo também, onde eu ando, eu sei quem sou, mas eu sei da questão de racismo, no meu, eu posso pegar alguma cena de algum episódio que eu não concordar, como eu já fiz, quando eu já peguei, já falei, então eu posso também abordar, entendeu? Eu posso me incluir ali, mas eu também posso não me incluir, né? O pesquisador, ele pode estar dentro da pesquisa, mas ele também não pode estar, é a questão do pesquisador, é isso? Enfim. Essa questão do lugar de fala, o nosso não é somente sobre feminismo, mas eu acho importante para representar e tentar chegar isso a lugares mais distantes e pessoas que não têm essa oportunidade, né? Então, de repente, um celular todo mundo tem à mão, e os podcasts estão cada vez mais populares, então seria interessante isso, ainda mais disponibilizando gratuitamente esse conteúdo, que se coloque mais podcasts em mais rádios, que se dê mais espaços, assim. Também acho muito importante. Inclusive, no podcast que eu faço parte, a gente decidiu criar essa parte à parte, que a gente lança pelo menos uma vez por mês, onde a gente dá voz a outras cientistas, outras mulheres que também estão nesse ramo, e a gente tenta trazer mais pro pessoal, sabe? Porque a gente sabe que existe uma enorme diferença de mulheres que tentam a parte de exatas, a parte de ciências, só pelo fato de serem mulheres. E o fato da gente estar em um podcast falando sobre isso pode alcançar mais pessoas e tentar desmistificar essas coisas que a gente ainda encontra, sabe? Eu me sinto uma mulher privilegiada nessa questão. Eu fui incentivada durante a minha vida e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não me vejo fazendo outra coisa. Saber que existem mulheres, pessoas que estão por aí sendo desmotivadas só porque nasceram meninas a não seguir aquilo que gostam, sabe? É uma coisa que a gente tenta trazer. E aí a gente traz essas cientistas, essas mulheres que trabalham também como divulgadoras científicas ou que trabalham em algo relacionado a isso, a esse mundo, e elas falam sobre as histórias delas, mulheres de diversas idades, elas falam sobre suas histórias, como a forma como elas se veem, como elas querem que o mundo as veja. Eu acho muito importante dar lugar de fala para qualquer um que sinta a necessidade de se expor. E aí, acho que os podcasts atualmente estão cumprindo um trabalho muito bom com relação a isso. E muitas mulheres também que se dedicam a isso. Eu escuto vários podcasts que são de mulheres que falam sobre várias outras coisas que não tem nada a ver com ciência. Apesar do mundo um pouco desigual que a gente vive com relação a gênero, eu sinto que o podcast está sendo algo mais igualitário, porque eu encontro muitas mulheres fazendo podcasts e me sinto um pouco representada. E eu sinto muito orgulho e tenho muita sororidade com as mulheres no sentido de dar espaço, dentre a voz das Fridas, eu faço apresentação e mulheres de diversas classes, de diferentes lugares do Brasil que participam, então é muito bonito ver o resultado disso. Está sendo democrático esse processo, né, de oportunidade que o podcast trouxe para todas nós. Já começa a quebrar certos padrões que a gente já encontra. Sobre essa questão mulheres no podcast, eu acho muito legal falar no plural mesmo, né? Não a mulher no podcast, mas as mulheres no podcast. Acho que somos muito diversas e justamente é importante essa diversidade mesmo no campo feminino, né, de voz. O podcast que a gente faz, o Lugar de Quarentena, ele surge dessa questão do lugar de fala. A gente é um coletivo de educomunicação e a vontade de fazer esse podcast era trazer essa narrativa desse ponto da cidade, né? Mas em todos os podcasts a gente tenta trazer essa diversidade de vozes. É importante esses pontos de vista diferentes. Quanto mais essa diversidade está presente nos podcasts, mais coerente com a realidade a gente consegue trazer, que é um ponto importante dos podcasts. Vocês acham que a gente está conseguindo formar público e, através do nosso trabalho no campo do podcast, gerar transformações?
Olha, eu não sei medir isso direito, mas pelos feedbacks que a gente tem, às vezes é uma mensagenzinha que a gente responde, sabe? Ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook e tal, de alguém que aquele episódio mobilizou aquela pessoa de alguma forma. Eu acho que isso já é um tipo de transformação. E eu acredito profundamente numa coisa que eu tenho chamado de cuidar do nosso quintal, sabe? A gente causar o impacto e a transformação dentro dos limites que a gente pode. Então aqui somos 5 pessoas com seus podcasts que atingem um número X de pessoas, que são públicos diversos, mas que possivelmente se cruzam em algum lugar. Falamos sobre coisas diferentes. Eu acho impossível que não tenha algum impacto. A gente tem o caso de atualmente a nossa apoiadora no Catarse, do Calma Gente Horrível. Ela é de Brasília e ela trabalha com catadores de rua, né? Ela tinha aversão às discussões do feminismo. E aí dentro daquele universo em que ela vive, na periferia de Brasília, ela tinha um pódio enorme disso. E a gente fez um episódio falando sobre as diversas vertentes do feminismo, de uma maneira didática, assim, né? Explicando o que é feminismo liberal, o que é feminismo radical, o que é o feminismo negro, e etc. E ela falou, nossa, com esse tipo de visão, então quer dizer que feminismo não é sobre passar batom, é sobre outro tipo de coisa, né? Para mim, isso já é transformador, que seja uma pessoa, e não é só uma pessoa, né? Eu não vejo outra possibilidade, sabe? É isso ou a gente enlouquecer no Brasil que a gente está vivendo. Então, ou eu acredito que este trabalho que a gente faz com super cuidado de pauta, de estudo, de diálogo e etc., vai gerar algum tipo de mobilização emocional, na sensibilidade, na forma de enxergar as questões sociais, questões de saúde mental e etc., ou então a gente não se move, a gente fica numa paralisia. Isto é o possível da gente fazer, né? Eu não sei se o impacto é brutal, ou se ele vem em ondas, porque a gente não tem 1 milhão de plays, sabe? Mas tem aí os nossos, sei lá, 300, 400, não sei quantos. Eu acho que são pessoas fiéis, sabe? São leais, elas divulgam também. Eu acredito nesse espalhamento, sabe? Quando você joga a pedra no lago e ela vai se espalhando em ondas, assim, né? Tem um impacto maior, por exemplo, do que eu tenho com os meus 40 alunos em sala de aula, né? Aumenta isso, existe uma reverberação da voz, principalmente porque é uma mídia mais democrática, de certa maneira, no sentido de que é a voz. Então, não depende de você ser alfabetizado. O podcast não consome tantos dados quanto o vídeo, né? Então, eu acho que isso explica também um impacto que tem um crescimento desse universo. Pequenas formigas mesmo, sabe? Carregando folhas que pesam mais, mas somos fortes para ir causando esse impacto em ondas, assim, eu acredito. Não, eu acredito muito no que a Tati falou, e acredito muito nessa questão da fidelidade do público que tu constrói com uma rede de relacionamentos. Não adianta eu ter 1 milhão de pessoas, eu não atingir nem 1%. Estou exatamente agora aqui falando com vocês e olhando para os gráficos da rádio, vendo que horário que atingiu mais, o que estava rolando naquele momento, o que a pessoa falou, quem foram os artistas. Então, para isso, tem que criar um conjunto de estratégias, até de marketing, de como tu te relacionar com as pessoas para poder captar de verdade o teu ouvinte. Tem resultado quando a gente constrói juntos e participa dos outros. Não adianta só eu construir e achar que querer que os outros me escutem, mas que eu ouça também o trabalho das outras. Uhum. Então, você falou, Miriam, dos gráficos, eu fui correndo para olhar os meus. O meu público, 91% é de mulheres, né? O entretenimento, né, tem sim uma cultura aqui muito machista, tem doramas que a gente vê que o homem sempre tá para frente, a mulher sempre para trás, e a gente comenta sobre isso, né? E no Instagram, a pessoa chega lá, poxa, tem aquela outra personagem também, ela me incentivou bastante, sabe? Tem aquela atriz, aquela idol, que ela tem empresa dela, ela não só fica nisso, sabe? Então, assim, eu acredito que o público feminino, sim, em todas as esferas, ele tem se posicionado, sabe? A gente tem essa gama maior de público, porque novela, música asiática, as meninas gostam muito.
Essa questão da mulher se vendo, se enxergando lá no dorama, faz com que ela também olhe para si. Então já pega essas informações e mudar o seu posicionamento. E a gente vê isso muito nos comentários que a gente bota no Instagram. O pessoal comenta, nossa, essa personagem me fez ver que o meu sonho de ser uma professora, de estudar de novo, sabe? De sair um pouquinho de casa e ter as minhas coisas, querer passear, sabe? Não ficar só ali. A gente vê o comentário das meninas, sabe? E isso é muito importante. Até no entretenimento tem sim essa postura, mudança de pensamento da mulher. Para vocês terem uma noção das estatísticas do nosso podcast, ainda infelizmente somente 30% do nosso público é feminino. Então a gente tá tentando crescer isso. Mas quando a gente recebe o feedback, é tão legal, sabe? E dá aquela sensação que a gente tá fazendo uma coisa boa, de verdade. E incentiva a gente a continuar fazendo isso. Uma vez eu vi um documentário que chama Levante Sua Voz, que conta um pouco essa questão de quem tem o direito a falar, a se expressar, né? E aí conta um pouco da questão da rádio, todo o processo de concessão e tal. Então, como a Lívia trouxe, traz uma igualdade maior em pluralidade de narrativas, né? Teve um podcast que a gente trouxe bem no início da pandemia sobre saneamento básico. E muitas pessoas não sabiam o que era racionamento de água, o que era necessariamente saneamento básico. E aí um grupo de jovens, né, eu tenho 19, um integrante mais novo que é o meu irmão tem 16. Então é muito legal poder provocar esses assuntos e esses pensamentos, essas mobilizações na juventude, que querendo ou não também tem um preconceito, né? Juventude nem trabalha, nem estuda. E a gente tá pensando sobre o nosso território e tentando engajar a juventude daqui também. Esse foi um marco muito importante porque, além disso, a gente começou a introduzir coisas que estavam na vivência das pessoas e elas não sabiam nomear essas coisas. Eu acho uma coisa bem grandiosa a gente poder nomear o que a gente precisa enfrentar. Além de estar no Spotify, no YouTube, no WhatsApp, tentando o máximo atingir um maior público, a gente também tá na Rádio Madalena, né, que é um outro público, e que a gente teve um feedback nesse que a ouvinte falou assim, foi muito bom ouvir isso, porque eu nunca passei por isso na minha vida, e eu nem sabia que isso existia em São Paulo, pelo menos, sabe? Então é importante a gente saber das realidades que estão na cidade, é importante a gente mobilizar, né, a juventude, as mulheres. Então eu acho que a partir dos feedbacks e das provocações que tem nas pessoas são, sim, mudanças grandiosas, apesar da gente não só se basear em questões quantitativas, né? Meu podcast a gente não tem, tipo, muitos ouvintes, mas a gente tem alguns em cada plataforma e esses alguns trazem feedbacks que fazem a gente querer continuar. Então acho que sim, tem mudanças bem importantes. O que vocês andam ouvindo, né? O que anda mexendo com vocês no universo dos podcasts aí? Bom, eu gosto muito de história. Primeiro comecei com História Preta, que é um podcast sensacional, que ultimamente está com uns episódios sobre a história dos negros no futebol, bem de storytelling, né? Também de um grupo de estudos de história antiga da Universidade Federal de Santa Maria, chama Diálogos Olimpianos. Estudos de história antiga, é bem bacana. Eu ouço regularmente o Guilhotina, que é o podcast do Le Monde, de entrevistas, que eu gosto demais. Ouço frequentemente o SciCast, de ciência, e tem uma parte que é para crianças, que eu acho super interessante. São cientistas respondendo a perguntas de como se traduz, né? Por que o céu é azul para uma criança de 5 anos que está perguntando? É muito bonito. Eu comecei a ouvir o Afetos, né, por Gabi Oliveira e Karina Vieira, que ela fala da vida profissional, né, eu acho muito legal. Eu ouço o Otaminas, que é a visão feminina no mundo otaku, que são meninas que falam sobre a mulher dentro da cultura japonesa. Então, esses são os dois, além, assim, da minha fora de caixinha que eu tenho escutado. Nessa quarentena, eu tenho desenvolvido um gosto por poesia. E todo dia lança poesias novas nesse podcast que eu escuto, que se chama Podcast Poesia Declamada. Toma aí um poema. É muito bom. Eu tenho escutado também Café Seletor, um podcast feito por 3 amigas, que elas falam sobre, tipo, vida de pessoas, da cultura pop, ou do cinema mesmo, personagens, e no final, tipo, selecionam para uma casa de Hogwarts, que é o mundo de Harry Potter. Eu também escuto bastante o Sinapse,
fala sobre ciência também, e o 37 Graus. Fora toda a questão do universo, né, feminino, feminista, tudo que a gente já escuta, eu me dediquei na pandemia mais ao autoconhecimento e ao tema do Ho'oponopono, entendeu? Mais sobre buscar um equilíbrio, assim, não foi nenhum específico, né? Pandemia Sem Neurose, que é de uma junção de coletivos da Rede Jornalista da Periferia. Tem o Corre Coletivo, que é um podcast incrível também. Tem o Em Quarentena, da Agência Mural. E um que eu tenho escutado bastante também, chama Desembranquecendo a Cidade, que é da coletiva Terra Preta, de arquitetas e geógrafas pretas que trazem essa perspectiva decolonial da cidade. É bem bom também. Acho que é isso. Tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa e sendo produzida por dia. Novidades chegando a todo momento, então realmente nós estamos aí com a corda toda. Eu quero agradecer da minha parte, assim, o convite através da professora Miriam. Maravilha. Obrigada. Carlos, eu também quero agradecer muito o convite. Fiquei honrada. Obrigada. Ai, Carlão, foi muito bom estar aqui. E conte comigo sempre. Nossa, foi muito bom ver diferentes visões de podcasts. Sério, acho que abriu os meus horizontes, eu não tinha muita noção. Foi muito bom. Muito obrigada por terem me convidado. Foi uma conversa muito boa, gente. Gente, a todos vocês que acompanharam esse episódio, muito obrigado pela presença. Lembrem sempre que compartilhar é a sua forma de participar para que essas pulgas continuem chegando em orelhas alheias, tá certo? Se você gostou, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos, porque o importante é o debate, o importante é a reflexão. A todas as nossas participantes, os nossos participantes desse podcast, o meu muitíssimo obrigado. E como eu sempre encerro aqui, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Okba, Optcha, hashtag saudações corintianas, fui! O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca.